Bom dia, meus irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Em Romanos, capítulo 12, versículo 15, a Bíblia nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, amém? Infelizmente, nos últimos dias, nós temos visto notícias de várias cidades que têm sofrido por conta das fortes chuvas. São muitas notícias de alagamentos, deslizamentos, desabamentos, mortes, e a gente fica extremamente comovido e entristecido de ver pessoas passando por essa situação. E hoje pela manhã, assistindo algumas dessas notícias, veio esse versículo na minha mente: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu estava refletindo sobre como, infelizmente, hoje em dia, isso não é comum. O mais comum é a gente ver pessoas que se entristecem com os que se alegram e que se alegram com a tristeza dos outros, não é mesmo? É muito difícil você encontrar alguém que vai ficar alegre com a sua vitória, com a sua alegria. Mas é muito fácil você achar alguém que vai ficar alegre quando você estiver triste, quando você estiver em dificuldade. E o meu intuito com esse vídeo é que você reflita sobre isso e reflita sobre a sua atitude a respeito disso. Como você é, como você tem se comportado no que diz respeito a isso. Quando você vê alguém vencendo, alguém feliz, alguém conquistando, você consegue se alegrar com essa pessoa? E quando você vê alguém sofrendo, alguém em uma situação triste, você consegue se entristecer, chorar junto com essa pessoa que está chorando? Porque é o que a Bíblia nos diz para a gente fazer. Então, em nome de Jesus, que eu e você não sejamos esse tipo de pessoa que vai se alegrar com a tristeza dos outros e que vai se entristecer com a alegria dos outros. Não, que a gente se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. E como eu falei no início, né, sobre esses desastres naturais que têm acontecido, que você se lembre no seu momento de oração, de orar por essas pessoas que estão nessa situação, que perderam seus entes queridos, que perderam suas casas, perderam suas coisas e que estão terrivelmente assustadas e com razão. Que você ore por essas pessoas para que o Espírito Santo as console, as fortaleça, as sustente de pé nesse momento tão difícil, em nome de Jesus. Aproveitando também que estamos falando sobre esses desastres naturais, eu também quero que você reflita comigo sobre a nossa responsabilidade sobre isso, porque nós sabemos que esses desastres naturais que têm acontecido cada vez mais frequente e de forma mais intensa têm uma ligação direta com a poluição do meio ambiente, o qual eu e você, infelizmente, muitas vezes não tomamos a consciência da importância que é preservar o meio ambiente. E a gente não tem como mudar a atitude das pessoas, mas a gente tem como mudar a nossa atitude. A minha atitude é minha responsabilidade. Então é minha responsabilidade se eu pego um lixo e jogo na rua. É minha responsabilidade se eu pego um lixo e jogo no rio. É minha responsabilidade. Então, que você tenha essa consciência da sua responsabilidade, desde atitudes mais simples até as grandes. Preserve o meio ambiente, porque a verdade seja dita, a natureza é um presente de Deus para nós, ela é riquíssima e nos abençoa tanto, mas nós precisamos cuidar, nós precisamos preservar, nós precisamos ter uma vida mais sustentável, porque tudo isso que a gente tem visto acontecer, nós sabemos que tem ligação direta com a poluição, com esse descaso que muitas pessoas têm com o meio ambiente. E nós temos visto a consequência e está cada vez mais intensa e cada vez mais frequente. Então que a gente desperte enquanto há tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz esteja contigo.